No ar, Aprendendo com a Igreja. Uma produção Pascom, da Arquidiocese de Natal. Olá Natal, olá Rio Grande do Norte, sejam todos muito bem-vindos à Rural de Natal FM, ao programa Aprendendo com a Igreja, deste domingo, dia 10 de agosto de 2025. Hoje, Dia dos Pais, então, de antemão, nós já desejamos a todos os pais que nos acompanham aqui pela Rural de Natal FM, também pelos nossos canais da Arquidiocese de Natal no YouTube, os nossos parabéns e um feliz Dia dos Pais. Que Deus abençoe vocês em toda essa missão. E hoje no programa nós vamos falar sobre a missão diaconal. Qual que é o papel do diácono na igreja? Você sabe? Para falar um pouquinho mais sobre esse trabalho diaconal dentro da Igreja Católica, nós convidamos o diácono Manuel Carlos do Nascimento Silva. Diácono, muito bom dia, seja bem-vindo ao Aprendendo com a Igreja e parabéns pelo Dia dos Pais. Bom dia, Luciano, bom dia a você que nos ouve. É um prazer estar aqui, obrigado pelos parabéns do Dia dos Pais, né? Essa missão tão honrosa que Deus nos deu. Eu sou o diácono Manuel Carlos, como você disse, mais conhecido por diácono Mano. Atualmente estou na paróquia de São José de Anchieta. Diácono, vamos lá. Bom, ser pai também é uma missão, né? Sim. E, claro, quando você recebe o chamado para a missão diaconal, a família tem um papel muito importante nessa decisão, né? Ela é fundamental nesse processo. Como que foi esse processo dentro da sua família, diácono? Então, é bom já destacar uma coisa. Eu não sou um diácono casado. Eu sou um homem casado que se tornou diácono. É importante deixar isso claro. Deixar muito claro, porque se eu tivesse sido ordenado antes, eu não poderia me casar. Aí é para o sacerdócio. O sacramento da ordem está acima dos outros sacramentos. Então, a família ela entra como uma questão fundamental na nossa vida, porque como nos ensinava Dom Matias, nós vamos dever, assim, duas obediências. Né? Nós temos que dividir o nosso tempo em 50% para a igreja, 50% para a família. Então, o diácono, a vocação diaconal precisa estar totalmente aberta para esta realidade em que aquele que se coloca ou se sente chamado ao diaconato precisa, digamos assim, já ter uma vida diaconal na família, já exercer esse ministério dentro da sua família, para que esse chamado de Deus possa ser apenas uma confirmação daquilo que ele já é, de verdade, na sua questão familiar. Servir a sua esposa, servir a seus filhos e também ser um servidor no trabalho ao qual foi chamado. E como que nasceu essa vocação? Luciano, foi interessante. Na minha juventude, eu entrei na igreja pelo sacramento da crisma. Eu me inscrevi para fazer o sacramento da crisma. E minha mãe sempre foi uma mulher muito amorosa. E foi a única vez que a minha mãe foi dura comigo. Foi quando ela disse que eu tinha que entrar para me crismar. Ela nunca tinha feito isso, né? Mas essa dureza, única vez da minha mãe, me fez conhecer esse Jesus, servo dos servos, e foi colocando em mim umas sementes de vocação. E de início eu pensava que eu deveria ser alguém de comunidade, ou fundador de comunidade, porque Deus sempre colocava no meu coração alguns desejos, mas só que no futuro foi que eu fui perceber que estes desejos eram mais de ministros ordenados. Eu sentia necessidade de rezar a liturgia das horas, eu sentia necessidade de estar sempre na atividade, na vida ativa da igreja, e quando faltava uma semana para o meu casamento, eu conhecia a realidade do diaconato permanente e o encontro que eu estava em Mossoró com algumas pessoas, me foi apresentado, e aí o coração começou a arder de forma diferente. As portas do casamento? As portas do casamento, faltando uma semana. E desde então, casou? Isso, e fui mantendo essa... Tinha a questão também de uma vida pastoral muito intensa, que eu já tinha, já fazia muitos trabalhos a nível de arquidiocese, de zonal, né? Sempre fui engajado em catequese, liturgia. Minha esposa foi de Ministério de Música comigo, foi ministra da Eucaristia comigo, então a gente tinha uma caminhada juntos. Então, quando esse desejo foi sendo descoberto para qual caminho eu deveria ir,
as coisas foram, digamos assim, até tranquilas. Até chegar o dia que houve a conversa com o pároco lá da nossa paróquia, né? Que ele disse que já tinha percebido isso, que é o padre Cassiano, já falecido, mas que ele entendia o diaconato numa perspectiva que ele encontrava em mim, que era o diácono relacionado a ser formador de comunidade. Não aquele que exerce uma função simplesmente de coordenar, mas aquele que ajuda a comunidade a crescer na fé. Seria aquele que é da parte formativa da comunidade. Estaria naquele momento, porque o diaconato nasce para orientar e cuidar da mesa. A mesa que ele me apresentava, que eu precisava de cuidar na paróquia, era a mesa da formação. Diácono, o senhor comentou agora do padre Cassiano, que esse ano ele celebraria 50 anos de ordenação sacerdotal. Isso. E ele teve um papel fundamental na vida do senhor, né? No segmento religioso, no diaconato. Eu conheci ele em 82, quando ele chega lá na paróquia, né? E aparentemente uma pessoa que muito brincalhona, parecia ser uma pessoa sisuda por ser militar, mas tinha um coração muito grande. E nunca, ele dizia que o Espírito Santo não está só na cabeça de padre e freira, está para conduzir a igreja. E ele dava muita liberdade na paróquia para que os ministérios fossem acontecendo. E a visão dele, que ele tinha de igreja, foi me ajudando neste processo. Diziam até que não sabia como era que a gente... Porque eu sempre fui muito engajado, ele era aquela pessoa que ele dizia que ele já estava muito cansado de reunião. Ele gostava mais de celebrar a missa, tanto que ele tinha o desejo de morrer no altar celebrando, né? Mas ele tinha umas frases que ele ia pontuando na minha vida que era interessante. Uma delas foi: na igreja nada é antes de ser. Isso eu levo até hoje. Na igreja nada é antes de ser. Se você a igreja vai só confirmar, né? Agora, se você não e você for atrás, aí vai ser complicado. Aí a gente pode até fazer uma analogia àquela história do concílio, né? Cardeal que entra papa, sai bispo. Isso, é verdade. E outros que entra bispo, sai papa. Sai papa, é verdade. Diácono, e aí teve esse chamado, o senhor começou a seguir, né, o caminho diaconal. Mas se nós voltarmos um pouquinho lá atrás, quando o senhor era criança, jovem, em algum momento veio o desejo, a vocação, talvez pelo sacerdócio, o senhor optasse pelo sacerdócio ou não? Não, nunca. Nunca tive desejo de ser sacerdote. Como criança e brasileiro, tinha o desejo de ser jogador de futebol. Claro. Gostava muito de jogar futebol. E essa era uma das coisas que me pediam de ir para a igreja. Quando eu entro na igreja, esse desejo diminui, né? Vou na contramão. Mas tinha desejo de ser igual a Benito de Paula dizia naquela música. Seria muito bom, seria muito legal se cantor ou compositor pudesse ser ator ou jogador de futebol, né? A igreja não entrava na minha mente até o dia dessa decisão da minha mãe, de que eu teria que entrar para fazer o sacramento da crisma, né? Muito bem. E vamos então agora falar um pouquinho sobre o papel do diácono. Quem é o diácono? O que é o diácono? O que o diácono... qual que é o papel do diácono no altar e na igreja? Costumo dizer, tem uma frase que o diaconato é o serviço da igreja sacramentalizado. Então, a função do diácono da igreja é ser servidor, aonde quer que ele seja chamado. E na liturgia, como você colocou, especialmente nas santas missas, o diácono é aquele que está ali para servir. É ele que prepara o altar, é ele que proclama a palavra, é ele que despede a comunidade. Ele está sempre na função daquele que serve, né? Também no altar, Dom Jerônimo, quando deu um curso a gente, que vai estar aqui em Natal há pouco tempo, ele coloca que quando o diácono está ao lado do presbítero ou do bispo, ele também se torna um sacramento de presença na comunidade. Porque a comunidade se identifica no diácono, porque é alguém que está mais próximo, porque
na hierarquia da igreja, o diácono, para o sacramento da ordem, é aquele que está fazendo a ponte entre o leigo e o ministro ordenado. Tem hora que a gente parece leigo e tem hora que a gente parece presbítero, né? As pessoas às vezes não entendem esta dimensão. Não sei se você já morou em algum lugar que é divisão de um bairro. Não. Que o pessoal diz assim, eu moro no NEM. Nem sou daqui, nem sou dali. E tem hora que o diácono, as pessoas olham pra gente e dizem, afinal, quem ele é? Nem é leigo, nem é padre. Então, que os outros não entendam o que nós somos é normal. Agora nós, enquanto ministros ordenados, precisamos entender de fato quem somos. E este ser diaconal, este ser servidor, é que está na raiz. E quando a gente não sabe o que é, a gente pensa que é o que faz. E aí que é o grande problema que muitos irmãos sofrem. Acham que são o que fazem. Embora o que eu faça identifique o que eu sou, eu não sou o que eu faço. Eu sou bem mais. Interessante. E outro papel importante do diácono, claro, é auxiliar o sacerdote, o padre, mas também fazer visitas às comunidades, estar onde o padre talvez não possa estar, e durante a celebração da palavra, porque o diácono não pode celebrar a missa, mas ele celebra a palavra. Essa presença marca também a presença da própria igreja nesses lugares mais afastados. Sim, como nós estamos inseridos no mundo, né, nós temos essa abertura para chegar, às vezes, onde o presbítero e o bispo não chegam, né? Então, esta figura do diácono, homem casado, pai, funcionário, nos dá um amplo caminho para exercer o nosso ministério. Então, este serviço na presença, né? Chegar numa família para dar um conselho às vezes, porque é aquilo que a gente vive, né? Ser este homem da palavra, não só da palavra, mas também de palavra. Este homem que leva a palavra dentro de si, que tem a palavra como algo que lhe impulsiona a ir além. Então o diácono como ministro da palavra, aquele que leva este Jesus nas suas ações, pela sua palavra, mas muito mais pelo que ele é. Então, quando a gente está no seio das famílias, existe essa identificação. Hoje nós somos muito procurados para conselho, para direcionamento, justamente porque as pessoas têm passado a entender o diaconato de uma forma mais ampla, não só como um substituto do padre, como muitas vezes se viu. Talvez o grande problema da celebração da palavra, que as pessoas não entendem, é porque em muitos lugares só acontece a celebração da palavra quando não vai haver missa. Aí as pessoas terminam fazendo essa ligação. Mas a celebração da palavra, o Alexo Divina, tem o seu lugar na vida da igreja. Então, quando nós celebramos a palavra, nós somos chamados a levar os fiéis a entenderem que esta palavra ela precisa se tornar vida. E essa palavra ela só tem eficácia quando ela se torna vida em nossa vida. Senão ela não terá a eficácia necessária. Tá certo. Rural de Natal FM, programa Aprendendo com a Igreja. Nós vamos a um pequeno intervalo, diácono, mas você continua aqui conosco para falarmos um pouquinho mais dessa vocação diaconal. E você que nos acompanha pela rádio e também pelas nossas redes sociais, fique aí que a gente volta daqui a pouquinho. Até já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz. Rural de Natal, a rádio da família. 91.9. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Estamos de volta pela Rural de Natal FM com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 10 de agosto de 2025, Dia dos Pais. E conversamos aqui nos nossos estúdios com o diácono Manuel Carlos do Nascimento, o diácono Mano.
Diácono, falamos um pouquinho, né, no primeiro bloco sobre o seu começo no diaconato, a sua história um pouquinho, e agora acho que a gente podia dedicar esse segundo bloco a falar um pouquinho da preparação do homem para o diaconato. Como que é feita essa preparação? Como que uma pessoa começa o seu caminho no diaconato? Bem, em primeiro lugar, é uma descoberta vocacional, né? Então, a igreja pede que o padre encaminhe aqueles que se sentem vocacionados para a escola diaconal. Hoje, se não me engano, são 2 anos de discernimento vocacional em que eles vão sendo instruídos a partir de algumas temáticas relacionadas ao processo formativo, à vida do diácono, à vida familiar, para se descobrirem de verdade se são vocacionados. Depois dessa descoberta, eles entram na escola diaconal, né? E na escola diaconal eles vão passar por um processo de 4 anos e alguma coisa, estudando teologia, né, estudando assuntos mais próprios da vida do diácono, como a teologia do diaconato, e descobrindo também em que campo ele pode assumir o seu ministério. Porque, como a gente viu no início, né, no primeiro bloco, são vários campos de atuação do diaconato. Embora a gente tenha o tríplice munus, né, liturgia, caridade e palavra, e isso nos faz penetrar em muitos ramos da vida da sociedade. E hoje, a nível nacional, tem esse questionamento. Quais são as mesas de hoje que os diáconos precisam servir? Naquela época era a mesa das viúvas e dos órfãos, né? No Atos dos Apóstolos. Aquela era uma necessidade específica. Mas tudo que a gente encontra na Bíblia, a gente percebe que nunca é só aquilo que está ali. Nós vamos perceber logo em seguida diáconos que batizam, diáconos que fazem pregação. E ao longo do tempo, esse ministério ele vai crescendo à medida que vai se conhecendo mais sobre determinadas situações na vida da igreja. E para a gente deixar bem claro, né, diácono, existe, claro, a diferença entre o sacerdote e o diácono, né? Sim. Mas o diácono, ele celebra a palavra. Durante a celebração da palavra, qual que é a principal diferença, claro, né, entre a celebração que é ministrada pelo diácono e a Santa Missa presidida pelo padre? Bem, a regra geral que a gente diz é a Sexta-feira Santa, que é o único dia na igreja que não se tem missa. Então, na celebração da palavra, nós somos conduzidos até o momento das preces. Quando chega o rito do ofertório, não vai haver oferenda. Então, a partir dali, o que é que a gente pode oferecer? Outras coisas que não sejam as oferendas da Santa Missa. A partir dali, nós nos preparamos para o rito da comunhão e já vamos direto para o Pai Nosso. E do Pai Nosso nós seguimos até o final, né? Não se reza o Cordeiro de Deus, porque ele não está ali, né, para ser... Então, de forma geral, uma celebração da palavra é a primeira parte, que seria da missa. Não tem a oração eucarística, porque não haverá consagração, e pegamos a partir do Pai Nosso. Podemos fazer uma introdução à paz, né, como tem também lá, mas não rezar aquela oração pela paz. Nos preparamos. Eu sempre costumo fazer uma ponte para dizer que a palavra de Deus nos conduz à oração para chegar no Pai Nosso. E esta oração nos transmite paz, a paz que nós devemos levar para os outros. E esta paz que nós levamos é o Jesus que vamos receber naquela celebração também que a igreja permite. Agora também muita gente questiona, muita gente questiona o que o diácono pode ministrar. Ele pode ministrar o batismo, ele pode acompanhar o casamento. Quais são as habilidades, as habilitações que o diácono tem? Eu prefiro dizer o que o diácono não pode. Eu acho que fica mais fácil. Mais fácil.
O diácono não pode consagrar, ou seja, ele não pode celebrar a missa. O diácono não pode dar a unção dos enfermos. E o diácono não pode confessar. Não pode ter o sacramento dar o sacramento da penitência. Então, dizendo isso, as outras coisas nós podemos, né? Podemos assistir o matrimônio, podemos celebrar o batizado, né? Podemos celebrar as exéquias, podemos dar as bênçãos comuns que se tem na igreja. Então, de forma geral, seria isso. Claro. E então, né, para você que nos acompanha agora, fica bem definido qual que é o papel do diácono e também qual que é o papel do sacerdote. Claro que o sacerdote ele tem toda aquela... Ele celebra a missa, ele celebra a Eucaristia, e o diácono não, né? Justamente por conta da ordenação. Né? Porque cada ministério tem a sua função específica. E às vezes a gente fica sempre pensando no que pode mais. E quando a gente pensa no que pode mais, a gente às vezes pensa em degrau. E o sacramento da ordem ele não é feito de degrau, ele é feito de graus. Né? Assim como o batismo para os outros sacramentos é o diaconato para os outros sacramentos, o sacramento da ordem. Né? Ele é o primeiro, ele é o que inicia. Diácono, aqui na Arquidiocese de Natal nós temos vários diáconos. Ano passado nós tivemos a ordenação de mais um grupo de diáconos que todos passaram pela escola diaconal. Essa quantidade de diáconos que nós temos na Arquidiocese mostra muito a realidade da Arquidiocese de Natal e mostra também essa vocação, esse chamado, né, ao diaconato. Como que o senhor vê isso? Tantos diáconos na nossa igreja, todos, claro, desempenhando o seu papel, desempenhando a sua função com maestria. Eu vejo como uma necessidade, né? Porque não podemos comparar quantidade, mas necessidades que a igreja tem. Se pudesse ter um diácono em cada comunidade, seria o ideal, né? Para que a igreja... A gente não pode hoje, depois, principalmente do Concílio Vaticano II, se perguntar por que diácono. Porque o Concílio já definiu que o sacramento da ordem está dividido em 3 graus. Para que a igreja seja completa, ela não pode ter só o diácono transitório, mas ela precisa ter o diácono permanente. O que precisa entender na conjuntura da igreja diocesana é para que se tem diácono. Na hora que se sabe para que, vai ficar mais fácil distribuir e entender esse chamado que hoje tem sido cada vez mais latente, como a efusão do Espírito na igreja de Natal, né? 128 diáconos, se eu não me engano, nós temos aí para servir nas paróquias, para servir a diocese. E é bom perceber que o diácono, embora ele seja também um auxiliar do presbítero, mas ele está intimamente ligado ao bispo. Inácio de Antioquia, lá pelo ano 107, faz uma analogia, ele diz que, uma metáfora, né? O diácono ele é o ouvido, a boca e o coração e os braços do bispo. Para que o bispo possa ouvir a comunidade, o diácono está inserido, ouvindo a comunidade. Para que o diácono possa levar a mensagem do bispo às comunidades, o diácono está inserido. Para que o bispo possa sentir os anseios e as necessidades da comunidade, o diácono está ali. Mas ele também é o braço, porque para que o bispo possa enviar alguém, como os presbíteros estão mais voltados para a dinâmica litúrgica, para estar mais próximo da comunidade. Então a gente percebe que o diácono ele tem esse papel fundamental na vida da igreja. É claro que nem todos vão conseguir entender, né? Isso. Mas se você começa a utilizar cada pessoa de acordo com o seu perfil, naquilo que ela foi chamada, ela vai conseguir exercer a sua função e levar este serviço da igreja, para que a igreja seja cada vez mais conhecida e o Evangelho de Deus possa ser semeado neste mundo que nós vivemos. O Concílio Vaticano II ele teve um papel fundamental no diaconato. Sim, chama de restaurou, né? Restaurou o diaconato, porque até então
o diaconato estava apenas como, digamos, se fosse hoje na dimensão dos sacramentos da iniciação cristã, como um rito de passagem para o sacerdócio, né? Uhum. E não estava, era só o diácono transitório. Então, o concílio restaura o diaconato e concede ele a homens casados, né? Diácono, você falou de diácono permanente, que é o seu caso, e o diaconato transitório, diácono transitório. Qual que é a diferença de um e do outro? Esse nome transitório é só porque é para aqueles que vão ser sacerdotes ou vão ser presbíteros. Mas na nomenclatura oficial todos são diácono. Eu lembro que quando Dom Mariano foi ordenar os primeiros diáconos de Mossoró, que eu estava lá, ele fez a ordenação junto daqueles que iriam ser presbíteros e dos que iam ser permanentes. Uhum. Porque ele disse na homilia que ele queria mostrar que eles são diáconos, independente do que vai ser sacerdote, né, e daquele que vai ser permanente. Porque, na verdade, são nomenclaturas que a igreja criou para dizer que um está apenas passando para chegar ao que é aquele que está no seminário. Isso. E aquele que vai viver de forma, né, permanente, contínua, como diácono. Certo. Recentemente nós celebramos os 99 anos de Dom Heitor, aqui na Catedral Metropolitana, e a gente entra agora, é claro, nesse ano jubilar dos 100 anos de Dom Heitor. E nós conversamos com o diácono José Bezerra, que foi o primeiro diácono do Rio Grande do Norte. A gente brinca que ele é o decano. Ele é o decano, ele é o decano. E foi ordenado por Dom Heitor lá em Caicó. Depois Dom Heitor foi transferido aqui para a Arquidiocese de Natal, e ele iniciou, ele deu podemos dizer assim, um gás no diaconato permanente, ou seja, Dom Heitor também tem um papel fundamental na história do diaconato. O diaconato começa também na Arquidiocese de Natal através de Dom Heitor, né? Porque existia uma resistência, né, do clero de Natal ao diaconato. Então ele que, sem os dois primeiros diáconos, não passaram pela escola diaconal daqui da Arquidiocese de Natal. Foram seminaristas, né? Que foi Adilson e Teixeira. E ele ordenou esses dois primeiro, antes de ordenar os que estavam na escola. Como se dissesse, eu quero. Né? Estivesse dizendo, eu quero. E hoje é o que a gente vê realmente quanto ele tinha razão para a igreja de Natal, né? Quando a gente vê tantas vocações semeadas. É verdade, é verdade. E o legado que Dom Heitor deixa, né? Que ele ainda faz história na Arquidiocese de Natal, chegando aí aos 100 anos, o grande trabalho que ele fez, continua fazendo, e essa marca importante que também ele deixou no diaconato. Eu lembro que Bezerra, ele conversa muito com a gente, né? Ele disse que disseram para a esposa dele, você vai perder seu marido para a igreja. Ainda hoje tem pessoas que pensam assim, né? Porque a grande questão está no equilíbrio. Como nós vamos conseguir equilibrar o serviço da igreja com a nossa função também no sacramento do matrimônio, né? Essa dupla sacramentalidade. Talvez essa seja a maior dificuldade para nós, homens casados. Né? Esse equilíbrio entre a vida familiar e a vida de igreja, que é muito importante. Entender que as duas coisas precisam caminhar juntas, porque ambos são sacramentos do serviço, né? Sim. Ordem e matrimônio são os sacramentos da igreja do serviço. Ninguém casa para si, ninguém se ordena para si, né? É sempre em vista do serviço. Eu entendo que o diácono permanente, ele tem a sua vida fora da igreja, ele tem o seu trabalho, ele tem a sua família, e eu penso assim, eu posso estar errado, você me corrija se eu estiver errado, mas o começo deve ser muito difícil, né? Logo depois da ordenação, que você começa ali no dia a dia, de segunda a sexta trabalhando, chega em casa com a sua família, de repente ainda durante a semana precisa fazer um atendimento, fazer um trabalho para a igreja, nos finais de semana principalmente. Esse começo deve ser muito difícil até se acostumar com a rotina. É por isso que isso já vem sendo trabalhado hoje. Hoje, depois de mais de 25 anos, né, de diaconato aqui na Arquidiocese de Natal, a gente já tem como oferecer uma formação
mais dentro da realidade. Antes a gente estava aprendendo, né? Uhum. Então hoje isso já na escola começa a se trabalhar essa dimensão. Primeira coisa que eu tenho que saber é que quem se ordenou fui eu, não foi minha esposa. Eu costumo usar aquela temática da barca. Meu cansaço, que a outros descanse. Quem precisou e quem deu o sim, claro que a esposa dá o sim comigo, que ela dá a carta, né? Mas eu que estive ali aquele domingo todo servindo, e ela e a minha filha, no caso, eu tenho uma filha, não estavam, mas elas querem no final da noite sair. Então eu que tenho que entender que eu preciso fazer as duas coisas. Desde o início da minha ordenação, nós escolhemos, por exemplo, nós tínhamos o sábado à noite. O sábado à noite era o nosso dia, eu não marcava nada. Ainda hoje, quando eu posso, não tenho nada no sábado à noite. É o dia que a gente, se for o caso, a gente não faz nada. Só fica em casa. É o momento família. É o momento família. Mas se tiver para um dia, a gente vai. Né? E também tem aquela missa que os 3 participam juntos. Isso também é importante. Sim. Que é essa história, às vezes, que o povo não entende, e às vezes nem os padres entendem. Por que você está na missa e não está aqui? Não, padre, eu quero participar da missa com a minha família hoje. Né? Não, na outra eu sirvo, mas essa eu quero estar com a minha família. Quero estar com a minha família. Tá certo. Diácono Manuel Carlos do Nascimento Silva, diácono Mano, continua aqui com a gente. Nós vamos novamente a um pequeno intervalo. Você também que nos acompanha pela Rural de Natal FM, pelas nossas redes sociais, continue conosco que a gente volta já. É rapidinho, até já. Você está acompanhando Aprendendo com a Igreja. É Rural de Natal FM, a rádio da família, o som do coração. Voltamos a apresentar Aprendendo com a Igreja. Rural de Natal FM, estamos de volta com o programa Aprendendo com a Igreja deste domingo, dia 10 de agosto de 2025. E hoje nós estamos falando sobre a missão diaconal com o diácono Manuel Carlos do Nascimento Silva, o diácono Mano. Diácono, falamos bastante do diaconato, mas eu queria saber do senhor, hoje, qual que é a principal dificuldade que o diácono encontra? Os desafios, na verdade. Vamos falar dos desafios diaconal. Bem, os desafios são os mesmos da evangelização, né? Como São Paulo, encontrar os areópagos do tempo de hoje. Neste mundo que as redes sociais nos colocam muito em evidência, como nós vamos conseguir ser homens do nosso tempo, mas cheios deste Deus. Diria, homem pé no chão e coração na realidade, né? Tem uma frase, acho que é da madre fundadora das Irmãs de Belém, Maria Helena Cavalcante, que eu também costumo levar comigo no diaconato. Ela dizia assim: tudo deve ser uma inspiração do alto, como uma respiração da realidade. Eu acho que o grande desafio é a gente entender a inspiração, mas saber que vivemos em um contexto. A inspiração vai vir do alto, mas como colocar essa inspiração em prática vai depender do nosso conhecimento da realidade que a gente está. Então, hoje não dá mais, por exemplo, para chegar para um jovem e dizer: farei de você um pescador. Qual jovem hoje quer ser pescador? Né? Então, mas se eu disser assim: farei de vós navegador internauta que pelas redes pescarás novos peixes, o entusiasmo será outro, né? Com certeza. Ou seja, mudei a forma de falar, mas o conteúdo continua sendo o mesmo. Então, hoje a gente enfrenta esse desafio na evangelização. Como levar para esse mundo
tão polarizado, esta mensagem de Jesus que alcance o coração de cada um naquilo que ele necessita ser tocado, né? E aí a família tem esse papel também fundamental, porque a gente vê a família se fragmentando, né? Nesse mundo que ninguém consegue mais almoçar junto, ninguém consegue mais jantar junto, né? Como ser esse sinal da presença? Hoje, eu cada vez mais tenho certeza que a nossa vida neste mundo é uma experiência sacramental. É uma experiência de sinal. Em um mundo que diz que a família não vale a pena, nós estamos dizendo que vale. Em um mundo que diz que as coisas são passageiras, nós decidimos, o diácono decidiu, para sempre duas coisas, né? Viver até que a morte separe com uma mulher e mesmo depois de morrer, viver com Cristo ainda sendo diácono. Então, como é difícil essa dinâmica hoje. Trabalhar esse exercício em nós, desse sim que a gente deu para Deus, e renovar ele todo dia e cada dia, que não é fácil. Se a gente olhar para trás, a gente vai pensar naquela música da igreja que diz assim: achei difícil a viagem até aqui, mas eu cheguei, né? Mas como viver nesse mundo tão conturbado esta realidade de um Deus que me pede para confiar no outro, em um mundo que diz que eu não devo confiar, que pede que eu enxergue no outro o que ele tem de melhor, que eu saiba extrair da pessoa aquilo que ela tem de melhor. Porque quando a gente pensa em sal, a gente está muito ligando sal ao sabor. Mas na antiguidade o sal ele também conservava o que existia de melhor. Então nós como diáconos somos chamados a conservar nas pessoas que são confiadas a nós aquilo que elas têm de melhor. Porque o que elas têm que não é bom, todo mundo aponta. Então esta dinâmica desse mundo pode nos levar a não entender qual é a nossa missão. E eu posso ir como a onda, né? Sendo arrastado. Então, para mim, essa é a grande dificuldade do nosso ministério hoje. Estar no mundo sem deixar ser consumido por ele. Que é um grande desafio. É um grande desafio. Grande desafio. E aí entra o contexto, né? Porque a graça sacramental age no natural que sou eu. Não é uma mágica. Então, como é que eu vou administrar essa graça na minha família? Né? A vida a dois, que exige uma série de situações. Como fazer com que essa vida a dois continue ali firme? Como fazer com que a educação dos filhos seja uma educação da fé, diante dessas questões que o mundo também trazem para nós nessa realidade. Então, nós estamos inseridos neste mundo, e é neste mundo que a gente precisa ser luz, não ser estrela, que é diferente. É diferente, né? É diferente. Ser luz. Quando eu digo ser luz, essa luz que brilha aqui hoje, para nós nesse estúdio, tem algo que faz ela permanecer acesa que a gente não vê. Então eu só serei luz se essa energia estiver em mim. Se eu achar que a luz que ilumina sou eu, aí não tem como. Aí não vai, aí não dá certo. Aí eu viro estrela. Aí vira estrela, né? É verdade. Deixo de ser luz. É verdade. Agora, diácono, assim, pelo que o senhor está falando, a gente costuma dizer que o testemunho, o nosso testemunho, consegue cativar mais as pessoas, porque nós estamos falando de nós mesmos, né? Das nossas dificuldades, das barreiras que nós tivemos que ultrapassar. Tudo isso, é claro, com fé em Deus e acreditando sempre na providência de Deus, né? E quando a gente fala em exemplo, o diácono também é um exemplo para a comunidade. Ele tem que ser esse exemplo de pai de família, de esposo, de trabalhador, e que também dedica o seu tempo à igreja, não integralmente, mas também quando ela mais precisa do papel do diácono. Sim,
Agora, esse exemplo também não pode nos fazer não ser a gente. Que aí é outro problema que a gente enfrenta, né? Uhum. Até onde eu posso ser eu nessa dinâmica do meu ministério. Então, aquilo que está dentro de mim, que me faz ser pessoa, que Deus se humaniza para que a gente possa nos divinizar, né? Para que nós possamos nos divinizar, que eu possa entender que eu sou uma pessoa que tem muitas necessidades. Então, eu sou uma pessoa que comete erros, eu sou uma pessoa que tem limitações. Então, tudo isso eu tenho que entregar a Ele e não fazer disso um peso na minha vida. Porque senão eu vou viver sofrendo. Né? Eu vivi um momento que eu achava que eu não podia fazer nada, porque eu era diácono. E chegou uma hora que eu não sabia mais nem do que é que eu gostava. E eu tive que refazer a minha vida a partir desse momento. Porque eu percebi que eu não estava vivendo como pessoa. Eu estava vivendo em função de um ministério que era para ajudar as pessoas, mas que eu estava me punindo. E ao longo do meu ministério eu fui percebendo que em alguns momentos eu não estava sendo eu, e Jesus não quer isso da gente. Ele nos quer por inteiro, né? Então, embora eu tenha que ser este exemplo, mas tenho que entender que eu sou pessoa. E as necessidades que eu tenho, aquilo que eu vivo, eu vou entregando a Ele, para que Ele possa transformar. Mas eu saber das minhas limitações. E sabendo das minhas limitações, eu vou entregando a Ele, Ele vai me ajudando a mudar a minha vida, ou a moldar a minha vida de acordo com a necessidade. Porque em cada etapa da nossa vida existe uma forma de provar que a gente ama. Uhum. Então que nestas provações da vida que a gente passa, que a gente possa amá-lo de forma singular, mas sem que seja algo imposto. Se tiver que seja imposto, como disse São Paulo, que seja uma obrigação que se me impõe, não que ele está me impondo. Uhum. Diácono, a gente agora está no mês de agosto, que é o mês vocacional. Como que o senhor vê essa questão vocacional? Aí agora a gente vai um pouquinho mais, né, além do diaconato, as vocações de uma maneira maior, mais ampla. As vocações sacerdotais, as vocações religiosas. Existe hoje esse despertar vocacional nas pessoas? O senhor percebe isso pelo trabalho diaconal que faz na paróquia? Sim, agora, quando eu comecei na igreja, existia um olhar das vocações diferente do ano 2000 para cá. Uhum. Do ano 2000 para cá, parece que se trabalhou mais a vocação no âmbito religioso. E a gente esqueceu da vocação laical, que é uma vocação. Uhum. Né? Todos nós somos chamados. Vocação é chamada de Deus, resposta humana. Todos nós precisamos responder ao chamado que Deus nos fez. Por exemplo, matrimônio é vocação. Se a gente não entende matrimônio como vocação, a gente não vai conseguir viver até que a morte separe. Porque as dificuldades vão fazer com que a gente desista daquele processo. Se eu entendo que eu fui chamado ao matrimônio, eu vou viver como alguém que sabe que a vida tem dificuldades, mas que é preciso lapidar-se para alcançar a meta ou o objetivo, né? Então, todos nós somos chamados, todos nós somos vocacionados, mas precisa talvez de um trabalho mais consistente da igreja para que as pessoas entendam, por exemplo, que ser leigo é ser vocacionado. Porque parece que só é vocacionado quem recebeu um ministério, quem está numa comunidade de vida. Uhum. Não, mas com a grande vocação chamada santidade. Mas a santidade não é ser extraterrestre. Não é isso? Nós já somos santos pelo batismo, porque nós somos separados, um povo escolhido. Então esta santidade me indica que eu devo ser alguém diferente desse mundo. Uma frase que, apesar que diga que não é dele, mas
se tornou popular porque se disse que era dele, de João Paulo II, foi quando ele disse para os jovens: sejam santos de calça jeans. Agora a gente tem Carla Cutis, né? Um santo muito próprio. Francisco vai dizer que santidade é ao pé da porta. Quantas pessoas perto de nós são santas e a gente não percebe, só percebe quando perde. É verdade. Então esse grande chamado vocacional à santidade, que é fazer o bem, sem olhar a quem. A máxima expressão da espiritualidade é a caridade. Às vezes, toda vez que a gente fala em espiritualidade, acha que é só para rezar. Né? É verdade. Mas ela vai desembocar na caridade. Então, ser caridoso é ser vocacionado também. Uhum. Perfeito. Diácono, nós estamos chegando ao final do nosso programa. De antemão, já agradecer a sua participação. Eu queria que o senhor deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes, para os que nos acompanham nas nossas redes sociais. Então, neste mês de agosto, que trabalhamos as vocações, eu gostaria de deixar claro que você que nos escuta, que nos acompanha, é um vocacionado, foi chamado por Deus, talvez ainda não identificou qual a sua vocação ou qual o seu chamado, mas todos nós fomos chamados. Peça o auxílio de alguém, peça ajuda e se sinta abraçado, como dizia o Papa Francisco, por esse Deus que sempre nos quer perto dele. E que este chamado de Deus, ele nunca nos chama, o chamado nunca é para si, é sempre para fazer algo. E às vezes você faz algo que é tão bom, mas ainda não percebeu porque você acha que deveria ser outra coisa. Então faça aquilo que Deus colocou no seu coração, aquilo que Ele lhe chamou, entregue nas mãos dele, seja fiel, e assim conseguirá viver a sua vocação. Tá certo. Diácono Mano, muito obrigado pela sua participação, pela sua presença aqui hoje com a gente no Aprendendo com a Igreja. Feliz Dia dos Pais. Obrigado. E, claro, deixando a você que nos acompanhou nessa última hora aqui no Aprendendo com a Igreja, um desejo de um Feliz Dia dos Pais, que a sua vocação de matrimônio, de casamento e também a vocação paterna, né? Porque também ser pai é uma vocação. E o senhor tem uma filha, eu tenho uma filha, a gente sabe como que é que se nós não nos dedicamos a eles, a coisa não vai para frente, né? Porque eles têm em nós aquele porto seguro. Então nós desejamos a você, pai, um feliz dia, uma semana abençoada. Você continua na Rural de Natal FM, que daqui a pouquinho começa a transmissão da Santa Missa ao vivo da Catedral Metropolitana de Natal. E nós voltamos no próximo domingo, às 10 horas da manhã, com mais um programa Aprendendo com a Igreja. Até lá, uma boa semana. Acabamos de apresentar Aprendendo com a Igreja. Sintonize a paz, Rural de Natal.